Olá, minha irmã, meu irmão, na força do ressuscitado, te saúdo com a graça e a paz. Hoje, sexta-feira, dia 14 de abril, estamos aí na oitava da Páscoa, esse longo dia da Páscoa que se prolonga nos 8 dias que se seguem o dia da ressurreição. É como o dia da ressurreição continuado. Sou o Padre Joel Neri, estou pároco na Catedral Nossa Senhora do Carmo, vigário-geral na Diocese de Santo André. Este é o programa Verbo, a Palavra de Deus, que nos coloca ao redor do Evangelho da liturgia diária, propondo-nos, à luz do Evangelho, à luz da Palavra, refletir, rezar a nossa vida. Transmitido pela TV+, por podcast, pelas mídias sociais da Diocese de Santo André. Ouçamos o trecho do Evangelho da liturgia deste dia, que é retirado do Evangelho de João, no capítulo 21, os versículos 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Então disse-lhes Jesus: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu à barca e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O encontro, irmãs e irmãos, com o ressuscitado, na versão de João, o evangelista, aqui, relatando a terceira vez que os discípulos fazem agora a experiência com o ressuscitado, nos coloca de novo num contexto de refeição. E aí resgatemos. Da semana, você que acompanha diariamente já ouvia, eu lembrava, nós estamos acompanhando diariamente essa oitava da Páscoa, os evangelhos que relatam os primeiros encontros com o ressuscitado. E os primeiros testemunhos da ressurreição que se tornam anunciadores disso. E o contexto eucarístico é muito claro. Jesus faz refeição e na refeição com eles se revela. É a nossa celebração da Eucaristia. Quando nos encontramos com o ressuscitado, nos alimentamos dele, do encontro com ele, para ter força e seguir a missão que ele a nós mesmos nos deixou desde o dia do nosso batismo. Estes, hoje, 7. E chama atenção para esse detalhe, né? Lá no início, João recolhe os nomes e quem estava naquela pescaria. Estavam de volta à sua vida de pescadores, não é? Jesus os tinha chamado a fazer uma mudança de vida e aqui estavam de volta na pescaria.
passaram a noite pescando e nada. Então pensemos no simbolismo de tudo isso. Sem a luz do ressuscitado junto com eles, a pescaria era infrutífera. Na manhã, e a imagem da força da luz da ressurreição que encontra quem se encontra com o ressuscitado. Eles ouvem, voltam à pescaria e trazem uma quantidade de peixes. E ali, sentados com ele, fazem a experiência deste encontro que transforma. Eu dizia, são 7. É o encontro com toda, e aí a gente lembra o número 7 na teologia bíblica, né? A plenitude. O ressuscitado vem ao encontro de todos os que crerem, os que creram, os que fazem esse encontro com ele ressuscitado. Depois de comer, se tornam portadores disso para o mundo. E ele prometeu estar junto, colaborando. Pensamos nessa graça, irmã e irmão, de no encontro com o ressuscitado, deixarmos a luz da ressurreição nos fortalecer para que as noites infrutíferas de pescaria da nossa vida sejam transformadas pela luz e a força da presença do ressuscitado. Sobre você. E as realidades difíceis da tua vida, do nosso mundo, que as trevas sejam iluminadas pela força da presença da luz do ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.